Você já se sentiu paralisado pelo medo, mesmo depois de ter começado algo com fé? Já deu o primeiro passo acreditando que tudo daria certo, mas foi vencido pela dúvida no meio do caminho? Às vezes, a coragem nos impulsiona a começar, mas é o medo que tenta nos convencer a desistir. E é justamente nesse momento, antes do dia realmente começar, quando tudo ainda está silencioso e a alma pode escutar com mais nitidez, que a primeira oração se torna a âncora da nossa fé. Quando dizemos em oração: Senhor, eu não sei como será meu dia, mas eu confio que o Senhor vai caminhar comigo. Estamos entregando o leme da nossa jornada nas mãos de quem nunca perdeu o controle. Há um poder profundo nessa entrega, uma paz silenciosa que desafia o caos que tenta se formar. Essa é a coragem que nasce não da ausência do medo, mas da presença de Deus. Há uma cena nas Escrituras que revela essa verdade de forma impressionante. Pedro, um homem comum, vê Jesus caminhando sobre as águas. O impossível se move diante dos olhos dele, e a fé o convida a sair da segurança do barco. E ele vai. Com um coração cheio de confiança, ele pisa nas águas, desafiando as leis da natureza e da razão. Mas então, ele repara no vento. Ele nota a força da tempestade ao redor. E essa percepção muda tudo. O medo invade o espaço que antes era preenchido por fé, e Pedro começa a afundar. Ele havia começado com coragem, mas foi vencido pelo que os olhos viram e pelo que o coração temeu. Quantas vezes não vivemos exatamente essa mesma dinâmica? Começamos uma jornada com entusiasmo, movidos por uma confiança quase ingênua, até que as ondas crescem, os ventos rugem, e aquilo que era certeza começa a vacilar. Os medos aparecem. O medo de não sermos suficientes, o medo de falhar, o medo de não dar conta, o medo de perder. E o que antes parecia possível, agora parece perigoso demais. Mas coragem, ao contrário do que muitos pensam, não é ausência de medo. Coragem é decisão. É permanecer mesmo tremendo. É continuar mesmo com o coração acelerado. É dizer: eu vou, porque Deus está comigo. Pedro afundou, sim, mas ele gritou: salva-me, Senhor. E essa frase muda tudo. Não foi uma oração elaborada. Não foi uma declaração de fé extraordinária. Foi um clamor simples, honesto, vulnerável. E foi o suficiente. Jesus estendeu a mão, porque é isso que ele faz quando o medo tenta nos afogar. Ele vem. Ele se aproxima. Ele nos segura. A fé verdadeira não está em nunca sentir medo, mas em saber para quem correr quando o medo se aproxima. Quando colocamos nossa confiança em Jesus, mesmo quando tudo parece desmoronar, encontramos uma firmeza que vai além da lógica. Encontramos alívio, direção e força. As tempestades da vida não vão deixar de existir. As ondas não vão parar de bater só porque temos fé. Mas há uma promessa que atravessa qualquer cenário. Com Jesus, é possível caminhar sobre as águas. Mesmo quando tudo grita para desistirmos, mesmo quando os ventos são fortes demais, há uma mão estendida. O segredo não está em controlar as circunstâncias, mas em manter os olhos fixos naquele que nunca falha. Porque quando olhamos para ele, encontramos paz, encontramos direção, encontramos coragem. O medo pode tentar, mas não precisa vencer. A cada manhã, ao amanhecer com Deus, recebemos um convite silencioso: confiar, entregar, caminhar. Mesmo quando as águas são profundas, mesmo quando o coração hesita, podemos avançar sabendo que Ele está conosco. Há momentos em que o medo não vem como um rugido, mas como um sussurro persistente. Ele se esconde em pensamentos silenciosos, disfarçado de prudência, de lógica, de cautela excessiva. Às vezes, ele se instala lentamente, ocupando os espaços da nossa mente sem fazer alarde, apenas se acomodando ali, entre as decisões que deixamos para depois, os sonhos que engavetamos, os pedidos de oração que evitamos fazer. E quando menos esperamos, já estamos vivendo em função do medo. Medo de ser rejeitado, medo de não conseguir, medo de fracassar de novo,
Medo de que aquilo que Deus prometeu não aconteça conosco. É nesses momentos sutis que precisamos voltar ao início. Lembrar do primeiro chamado, daquela voz que nos disse: "Vem." Porque foi assim que tudo começou para Pedro. Não com uma multidão assistindo, não com garantias visíveis, mas com uma voz e um convite. "Vem." E Pedro foi, porque ele conhecia a voz. Ele confiava naquele que o chamava. Nós também conhecemos essa voz. Ela já nos chamou outras vezes. Chamou quando tudo estava escuro e uma pequena esperança surgiu. Chamou quando ninguém mais acreditava, mas algo dentro de nós ainda insistia. Chamou quando não tínhamos forças, mas mesmo assim levantamos. E se ouvirmos com atenção, ela continua chamando. Em meio ao barulho dos dias, em meio aos pensamentos acelerados, Deus ainda sussurra: "Vem, eu estou aqui." A coragem de seguir, mesmo com medo, nasce da intimidade com essa voz. Porque quando sabemos quem está nos chamando, mesmo as águas agitadas perdem o poder de nos paralisar. Quando confiamos em quem está do outro lado do convite, conseguimos dar passos impossíveis. E mesmo que o medo apareça, já não é ele quem dita a direção. O segredo está na presença. Pedro não afundou porque a tempestade aumentou. Ele afundou porque desviou os olhos. Quando os olhos estão em Jesus, mesmo o impossível se torna chão firme. Mas quando olhamos para o que nos ameaça, perdemos o foco e, com ele, a firmeza. Por isso, toda manhã é um novo convite a reposicionar o olhar. Não nas contas, não nas notícias, não nas incertezas, mas em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem começa, sustenta e conclui a jornada. E mesmo quando nos sentimos cansados, distraídos, feridos ou fracos, Ele continua ali. Não desiste de nós, não se afasta, não muda. Sua presença é o maior antídoto contra o medo. Sua voz é o caminho seguro quando tudo parece confuso. É curioso perceber como Pedro, mesmo afundando, soube a quem clamar. Ele não ficou tentando nadar sozinho. Ele não gritou por outro discípulo. Ele não tentou voltar ao barco. Ele clamou por Jesus, e isso salvou sua vida. Às vezes, estamos tão acostumados a resolver tudo sozinhos, a parecer fortes, a disfarçar fragilidades, que esquecemos o quanto é libertador simplesmente clamar. Abrir a alma. Admitir: estou com medo, não sei o que fazer. Me ajuda. Essa oração sincera tem mais poder do que 1000 palavras ensaiadas. Porque Deus não está esperando performance. Ele está esperando verdade. Um coração quebrantado. Uma alma que reconhece que precisa dele. E quando essa oração sobe, algo se move nos céus. A mão dele se estende. O socorro vem. A paz nos encontra no meio da tempestade. Não precisamos ter todas as respostas. Não precisamos ser os mais fortes, os mais preparados, os mais confiantes. Precisamos apenas confiar. Dar um passo de cada vez. E, se necessário, gritar: "Salva-me, Senhor." Porque essa é a oração que muda tudo. Quando reconhecemos que o medo está tentando nos vencer, mas mesmo assim escolhemos confiar, nos tornamos verdadeiramente corajosos. Porque a verdadeira coragem é essa: não ignorar o medo, mas enfrentá-lo com fé. E essa fé, mesmo pequena, quando colocada em Jesus, se torna grande o suficiente para nos sustentar. Há um lugar dentro de nós onde mora a lembrança de todas as vezes em que Deus já nos livrou. Às vezes esquecemos, às vezes minimizamos, mas Ele já nos socorreu tantas vezes. Já nos resgatou de pensamentos sombrios, de noites silenciosas em que choramos sem saber porquê, de situações em que não víamos saída. E mesmo quando não pedimos, Ele cuidou. Mesmo quando não percebemos, Ele esteve lá. O medo tenta nos fazer esquecer. Ele sussurra que estamos sozinhos, que vamos afundar, que é tarde demais. Mas há uma verdade que precisa ser lembrada. Deus não nos abandona no meio do caminho. Ele não nos chama para depois nos deixar à deriva. Se Ele disse: "Vem", Ele estará ao nosso lado até o fim. Mesmo quando tropeçarmos. Mesmo quando duvidarmos. Mesmo quando fraquejarmos.
A caminhada de fé não é uma linha reta e perfeita. Ela tem desvios, tem pausas, tem momentos em que a gente se arrasta mais do que anda. Mas em cada passo, Ele está conosco, mesmo nos dias em que não sentimos nada, mesmo nos dias em que orar parece difícil, mesmo nos dias em que a fé parece pequena demais. O medo vai tentar usar esses momentos para nos convencer a desistir. Vai tentar nos fazer acreditar que não somos dignos, que não temos força, que estamos longe demais. Mas o amor de Deus não se mede pela nossa performance. Ele nos ama no vale e no monte. Ele nos segura firme, mesmo quando nós soltamos. E é nesse amor que encontramos força para continuar. Pedro foi restaurado. Mesmo depois de afundar, mesmo depois de negar, ele foi restaurado. Porque Jesus não se impressiona com nossas quedas. Ele olha para o coração. Ele vê além do momento. E Ele sabe o que somos capazes de viver com Ele. Não importa quantas vezes o medo tentou nos parar. Não importa quantas tempestades já nos fizeram duvidar. Há uma nova chance hoje. Agora. Ao amanhecer, quando tudo está quieto, podemos recomeçar. Podemos fechar os olhos e dizer: Senhor, eu ainda estou aqui. Eu ainda quero caminhar contigo. Mesmo com medo, eu confio. Essa simples oração tem o poder de acalmar os ventos que gritam dentro de nós. Porque o medo externo pode ser forte, mas o medo que mais nos paralisa é aquele que se esconde em silêncio dentro da alma. Aquele que ninguém vê. Aquele que fingimos que não existe. Mas Deus vê. E Ele não rejeita um coração sincero. Quando dizemos: Estou cansado, Senhor, mas quero continuar, Ele renova as forças. Quando confessamos: Estou com medo, mas confio em Ti, Ele nos envolve com paz. E quando simplesmente choramos sem palavras, Ele interpreta cada lágrima como oração, porque o amor dele é profundo demais para ser limitado às nossas palavras. Ele entende, Ele acolhe, Ele age. A tempestade pode continuar lá fora, mas a nossa alma encontra abrigo. E nesse abrigo, o medo perde a força, porque a presença de Deus é o único lugar onde o medo não tem autoridade. Por isso, ao longo deste dia, quando o medo tentar se aproximar, lembre-se, você não está sozinho. Há uma voz que te chama. Há uma mão que te sustenta. Há um amor que não falha. E esse amor te convida mais uma vez a confiar. Mesmo com as ondas altas. Mesmo com o vento forte. Mesmo sem garantias visíveis. Apenas confie. Porque a fé não precisa de certezas. Ela só precisa de entrega. E se hoje você decidir não deixar o medo ditar seus passos? E se, em vez de fugir, você escolher confiar? Não porque tudo está resolvido, mas porque seu coração sabe em quem tem crido. Deus nunca prometeu ausência de tempestades. Ele prometeu presença constante. Prometeu que mesmo quando as águas se agitarem, você não estará só. Ele prometeu que a mão dele sempre estará estendida. E essa promessa basta. Talvez você esteja enfrentando algo agora que ninguém sabe. Talvez tenha dormido com medo e acordado com aquele peso no peito. Talvez esteja sorrindo por fora, mas gritando por dentro. Deus conhece, Ele vê, e Ele se importa. Sua dor não é pequena demais para os olhos dele. Seu medo não é invisível para o coração dele. Ele está te vendo, e mais do que isso, Ele está contigo. É nesse lugar de entrega, onde a alma já não tenta mais se esconder, que a verdadeira cura acontece. Não é quando vencemos o medo com a força dos nossos braços, mas quando admitimos: sozinho eu não consigo. Porque é ali que a graça entra, e quando a graça entra, a paz toma o lugar da angústia. O medo se dissolve na certeza de que há um Deus que cuida, um Deus que vê além do que você vê, que já está no amanhã, preparando o caminho, que já entrou na tempestade antes de você e garantiu que ela não vai te afogar. Talvez tudo continue igual por fora, mas aqui dentro, algo muda. A fé cresce, a coragem desperta, e o medo já não manda mais. Se você quiser aprofundar essa jornada de fé, coragem e entrega, um livro que pode tocar profundamente o seu coração é
Em Seus Passos, o que faria Jesus, de Charles Sheldon. Com cada página, ele nos convida a reavaliar nossas escolhas à luz da confiança em Deus. Porque viver pela fé é isso: escolher seguir Jesus, mesmo quando o caminho é incerto. Escolher amar, mesmo quando custa. Escolher confiar, mesmo quando o medo ainda cochicha. Essa leitura pode ser uma continuação desta oração, uma forma de manter acesa a chama da esperança, mesmo depois que o vídeo termina. Agora, feche os olhos por um instante e sinta. Respire fundo. Deus está aqui. Ele não está distante. Ele te escuta. E mais do que isso, Ele te responde, à sua maneira, no seu tempo. Mas Ele responde. A coragem de hoje começa na entrega. Começa quando você, mesmo com medo, dá um passo. E depois outro. E outro. Até que quando menos esperar, estará andando sobre as águas, sustentado não pela ausência de problemas, mas pela presença daquele que nunca falha. Se essa mensagem tocou seu coração, curta, comente e se inscreva no canal Jovem Galileu. Que a graça, o amor e a comunhão de Deus estejam com você todos os dias.